Olá! Você já parou para pensar por que o trabalho nas empresas é organizado do jeito que ele é hoje? Por que nós buscamos tanto a eficiência e a produtividade? Houve um tempo, no passado, em que a forma de trabalhar era muito diferente. Era baseado principalmente na rotina e nos costumes individuais de cada trabalhador. Mas então, no final do século XIX e início do século XX, especialmente nos Estados Unidos, com a expansão industrial, surgiu uma ideia que mudaria radicalmente essa forma de trabalhar, impulsionado por uma busca incessante pela eficiência e pela produtividade. Fique comigo nesse vídeo para entender essa revolução, compreender por que se buscava tanto a eficiência máxima. Quais são os princípios e por que ainda hoje geram tantas discussões? Para entender isso, vamos fazer uma análise da administração científica de Frederick Taylor, mais conhecido como Taylorismo. Vamos conhecer as características e modelos que ele propôs. Antes de avançarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS e doutor na mesma área pela PUC-Rio. A você que está chegando agora no meu canal, sejam todos bem-vindos. A teoria que transformou a forma de organizar o trabalho é conhecida como administração científica ou Taylorismo. E o nome por trás dele é o engenheiro mecânico americano Frederick Winslow Taylor, considerado o pai da administração científica. Taylor viveu entre 1856 a 1915. Ele não começou como engenheiro. Iniciou sua carreira como operador de máquina, chão de fábrica, e foi subindo de cargo até se formar engenheiro, estudando à noite. A sua experiência na linha de produção o levou a buscar a racionalização do trabalho. A administração científica é definida como uma metodologia que se baseia em métodos científicos e leis para o melhor uso do dia do trabalho e também da mão de obra do trabalhador. O objetivo fundamental era atingir os níveis máximos de produtividade e, como consequência disso, alcançar a prosperidade. Essa mudança foi possível pela aplicação de métodos científicos, como a observação, a medição para melhorar a eficiência. Podemos pensar nisso como o início de uma jornada. Pensem aí. O trabalho, o problema, era a ineficiência, era baseado na empiria e na improvisação. A solução proposta por Taylor foi aplicar a ciência para organizar o trabalho. Mas, para isso, Taylor definiu 4 princípios que, segundo ele, deveriam ser seguidos para administrar um negócio e aumentar a produção, minimizando os custos. Vamos entender cada um deles. São 4. Primeiro, princípio do planejamento, substituir o critério individual do operário e a improvisação e a prática empírica, por métodos baseados em procedimentos científicos. Esse processo deveria ser elaborado por especialistas que iriam estudar previamente. O segundo princípio, a preparação, alguns chamam também de seleção. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões naturais e treiná-los para produzirem mais e melhor. Além da mão de obra, era preciso preparar o contexto, as máquinas, os equipamentos, o arranjo físico e a disposição racional de ferramentas e materiais. Ou seja, o local de trabalho necessita ser previamente preparado e estar organizado. Figuras como Hugo Munsterberg, que desenvolveu o teste de seleção, e Lilian Gilbert, que adicionou a psicologia aos estudos da administração, contribuíram nessa área. O famoso estudo de tempos e movimentos, que completou os estudos de Taylor sobre o tempo com os estudos de Frank Gilbert sobre o movimento, é um exemplo da aplicação deste princípio. Vamos agora ao terceiro princípio, princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com as normas que foram estabelecidas e o plano previsto. A gerência era o papel dela, deveria cooperar com os trabalhadores para garantir a melhor execução. Henry Gantt, assistente de Taylor, sim, aquele que desenvolveu o gráfico de Gantt, esse que está aqui ao lado, uma ajuda visual para agendar tarefas e demonstrar o fluxo de trabalho. Vamos agora ao quarto princípio, o princípio da execução. Distribuir distintamente as atribuições e responsabilidades para cada trabalhador, para que a execução do trabalho seja bem mais disciplinada.
e simplificava na divisão de tarefas em etapas mais simples e na especialização do operário. É importante lembrar que os conteúdos que aqui apresento são síntese de conceitos mais complexos e para uma compreensão completa é necessário leitura aprofundada, dedicação e os estudos de livros e textos detalhados. Por isso eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo sugestões de leitura para você. Vamos lá então, continuamos. Esses 4 princípios que acabei de citar, eles formam a base do modelo de Taylor, são muito importantes, com ênfase nas tarefas e na racionalização do trabalho. As principais características do Taylorismo derivam diretamente desses princípios. Vamos a elas. A aplicação de métodos científicos, a busca pela eficiência e a produtividade, a especialização e a divisão do trabalho e a supervisão rigorosa. Pense no trabalhador da época. Antes eles tinham mais autonomia, mas o processo era ineficiente. Taylor propôs um novo caminho, o método científico. Então estudou, analisou como funcionava o trabalho. Imagine que para ele essas mudanças fossem uma jornada, saindo do caos da improvisação para a ordem e para a precisão. E o controle e a especialização era parte essencial dessa nova história do trabalho. Antes de avançarmos, pergunto se esse conteúdo está sendo útil para você, se trouxe contribuições, insights para seu aprendizado e para sua organização. Se estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, mas se já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe seu like, seu feedback é muito importante. Dentre as principais vantagens do Taylorismo para a eficiência das organizações, nós podemos destacar o melhoramento contínuo dos processos internos, a alocação dos trabalhadores de acordo com suas aptidões naturais e também o treinamento que melhorava, trabalhadores remunerados de acordo com a quantidade produzida e a maior eficiência, que significa produzir mais em menos tempo e com os recursos corretos. No entanto, essa busca por eficiência a qualquer custo gerou críticas. O trabalho se tornou excessivamente repetitivo e mecanizado. O foco da empresa era apenas na produção, no resultado. E o trabalhador, especializado em uma pequena parte do processo, não via a finalização do produto. Uma crítica forte é o mecanicismo. A teoria deu pouca atenção ao elemento humano, vendo a organização como uma máquina e os funcionários como uma engrenagem. São esses aspectos que passam a ser observados na teoria comportamental, o behaviorismo. Ele começa a observar, e atualmente nós vemos nas áreas de recursos humanos ou gestão de pessoas, que tratam desses temas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a indicação de um outro vídeo em que eu abordo a teoria comportamental. Ok, seguimos? A superespecialização eliminou a satisfação no trabalho, levando muitos a considerar que isso violava a dignidade da pessoa humana. Há também a crítica da visão microscópica do homem, que focava no trabalho manual e ignorava que o trabalhador é um ser humano social, se relaciona com outras pessoas. Além disso, a teoria é vista como uma abordagem incompleta da organização, omitindo a organização informal e aspectos humanos que existem, e como um sistema fechado, que não observa e não se preocupa com o ambiente externo, com a sociedade, por exemplo. Apesar de Taylor buscar um relacionamento ganha-ganha, ganha empresa e ganha funcionário, na prática levou à maior exploração dos empregados, que não eram repassados salários, não havia melhoria do salário. Estudantes da psicologia ainda hoje reconhecem a relevância histórica para a eficiência, mas criticam a alienação e a falta de flexibilidade no ambiente de trabalho. Henry Fayol, outro grande teórico da administração, chegou a criticar o conceito da administração funcional de Taylor, onde um trabalhador poderia receber ordens de vários chefes. Eu vou deixar aqui na descrição o link também de um outro vídeo em que eu apresento a teoria clássica de Fayol. Agora eu lhe pergunto, você já conhecia esses detalhes da administração científica? As características que eu apresentei e comentei aqui, quais você observa nas suas empresas atual? Compartilhe aqui a sua opinião, deixe aqui o seu comentário. Apesar das críticas e das limitações, as ideias de Taylor e os princípios da administração científica continuam influenciando o mundo dos negócios e a forma como o trabalho é organizado ainda hoje.
Por isso, a importância dos administradores e os gestores das empresas estudarem e conhecerem as teorias clássicas da administração. Muitas vezes os alunos, na aula, perguntam por que eu preciso voltar ao passado, há quase 100 anos atrás, nos séculos anteriores. É muito importante conhecer como surge essa organização. Muitas empresas ainda usam referência ao Taylorismo. Gestores modernos se baseiam em dados e métodos científicos para tomar decisões. Taylor foi o primeiro a considerar o trabalho digno de estudo sistemático, e a sua contribuição para a estruturação das organizações é inegável. Mesmo que hoje busquemos práticas de gestão mais humanizadas, sim, que valorizam o bem-estar, a autonomia, os conceitos de planejamento, organização e controles propostos por Taylor permanecem relevantes ainda hoje. Esperamos que tenha gostado desse resumo prático e sobre o Taylorismo. Mande um zap, compartilhe este vídeo com seus colegas e amigos se você está gostando. Se você se interessou também pela evolução dos modelos de produção e quer saber como ideias de Taylor influenciaram outros sistemas, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist de vídeos que abordam também outras teorias da administração, além da teoria clássica de Fayol. Clique no card, eu vou deixar aqui do lado os 2 cards para você assistir. Um abraço, até a próxima